Olá, galerinha, então, você já ouviu que a água é fundamental para a vida? Mas você sabe, né? Você sabe que você precisa beber água, seu corpo é, sei lá, 70% feito de água, a maior parte das coisas vivas usa água em sua constituição. Mas não é só por causa disso que a gente diz que a água é fundamental para a vida. Existe um comportamento da água, que a gente chama de comportamento anômalo da água, que é fundamental para que a vida tenha chegado como é hoje. Né? Como assim? Por quê? Porque se a água não tivesse este comportamento, iriam acontecer certas coisas no planeta que iam impossibilitar a vida de avançar na velocidade que avançou. Então, primeiro deixa eu falar para você como é que funciona esse comportamento, tendo em mente a dilatação dos corpos. Uma substância qualquer, né? Isso é o comportamento anômalo da água, mas tem uma outra substância que também se comporta assim. Mas, em geral, as outras substâncias, quando você aumenta a temperatura, né, ela dilata, ou seja, ela aumenta de tamanho. A água, em geral, faz isso. Mas, no intervalo entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, quando a água aumenta a temperatura de 0 graus Celsius para 4 graus Celsius, ela, na verdade, não dilata. Ela contrai, ela diminui de tamanho. Isso é estranho, por isso que a gente diz que é anômalo, diferente, tá? Então, ó, outras substâncias em geral, quando você aumenta a temperatura em qualquer intervalo, naquela fase, nesse aqui está na fase líquida, por exemplo. Aliás, a gente está falando de água na fase líquida, tá? Então, nessa fase, uma outra substância. Quando você aumenta a temperatura, ele aumenta de tamanho. A água, apenas nesse intervalo de 0 a 4, ela contrai quando vai de 0 a 4 e dilata quando vai de 4 para 0. Isso é um comportamento esquisito. Se eu tivesse que colocar num gráfico, tá? Imagine um gráfico aqui que um eixo é o volume da água, o outro eixo é a temperatura e eu quero observar como é que funciona a água. Então, se a água líquida está inicialmente num determinado volume aqui, vou chamar disso aqui de volume inicial, tá? Se eu chamar esse volume aqui de volume inicial, a 0 graus Celsius, conforme a temperatura vai aumentando, esse cara diminui de volume. Chega aqui, ó, num volume menor. Este volume que eu vou chamar de V1, ele é menor do que o volume inicial. Ou seja, quando ele aumenta de 0 graus Celsius para 4 graus Celsius, o volume diminui. A partir desse ponto, dos 4 graus Celsius, quando a temperatura vai aumentando, ela dilata normalmente, como se nada fosse diferente. Olha só, é num intervalinho. Nesse intervalinho de 0 a 4, ela funciona diferente. Em todos os outros intervalos de temperatura para água líquida, tá de boa. Não acontece isso. Se fosse o contrário, ó, se você está indo de qualquer temperatura para frente até 4 graus, ela vai contrair. A temperatura está diminuindo, o que você esperaria era que o volume diminuísse. A partir de 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, esse cara vai começar a dilatar. Então, entendeu a diferença? Né? Geralmente, quando a temperatura aumenta, o tamanho do cara aumenta. Só que a água, nesse intervalo de 0 a 4 graus Celsius, faz o contrário. Quando a temperatura aumenta, o tamanho diminui, e quando a temperatura diminui, o tamanho aumenta. Isso acontece porque quando você começa, né, pela forte presença de hidrogênio na água, né? Hidrogênio é H2O, né? 2 hidrogênios, não é isso? Com um oxigênio, né? Assim que faz a água, né? Inclusive as outras substâncias, as substâncias que funcionam também têm esse comportamento anômalo como a água, também tem hidrogênio na composição, é porque quando você começa a diminuir a temperatura, você favorece o surgimento de pontes de hidrogênio entre os hidrogênios aqui da minha molécula de água. E aí acaba que você afasta as moléculas conforme você vai diminuindo a energia entre elas. E aí o volume vai aumentando, conforme a temperatura vai diminuindo, porque você aumenta a distância entre as moléculas. Até um dos motivos pelos quais o gelo, que é a fase sólida da água, tem a densidade menor que a da água. Por quê? É que nem quando você coloca água até o topo de uma garrafa, a tampa, coloca na geladeira, quando ela congela, esburga, arranca a tampa. Por quê? Porque o gelo aumenta de volume, né? Por causa da formação lá das pontes de hidrogênio. Então, ó, você entendeu como é que funciona esse procedimento aqui, essa diferencinha. Mas por que eu falei para você que isso é muito relevante para a vida e para a manutenção da vida? Vamos falar da relevância biológica do comportamento da água. Você sabe que, de acordo com o que a gente tem estudado até agora, a vida ela surgiu da água. Ela veio do mar para
para a Terra, né? A gente já foi, sei lá, quando eu digo assim, a gente vida já foi peixe, já foi bactéria, já foi uma porção de coisa que estava lá dentro d'água. E para a gente sair da água, a gente não podia ter morrido lá, né? Você sabe que o nosso planeta, ele tem um ciclo sazonal de primavera, verão, outono e inverno. Você sabe que a maior parte dos lugares que tem lagos, você já deve ter visto isso em filme, a parte de cima do lago fica toda congelada, mas a parte de baixo não fica congelada. Imagina agora se você, peixinho, tá lá dentro d'água e no inverno o lago congelasse todo. No inverno muito radical, o oceano congelasse todo. Ia ter como a vida funcionar lá? Imagina você tá peixinho de boa nadando lá e tal, pá. De repente congelou tudo. Parou, morreu. O que acontece? Por que então congela o topo, mas não congela embaixo? Justamente por causa do comportamento anômalo da água. E aí eu vou te explicar como é que funciona. Quando forma aquela capa de gelo em cima do lago, por exemplo, essa capa de gelo funciona como um isolante térmico. Isolante térmico que não permite que o calor, né, ou que retém o calor na forma do infravermelho. Porém, a energia que vem do Sol, ela vem de várias formas. O infravermelho é uma delas. Ela vem também em formato de luz visível. Então a radiação, quando bate nessa placa de gelo, essa placa de gelo ela é translúcida, ela não é opaca, ela permite a passagem parcial da luz. Então essa luz atinge a água que está bem aqui na superfície do lago, né, um pouquinho abaixo da camada de gelo. Só que essa camada de gelo, né, os corpos, como é que funciona esse negócio de emissão de calor? Você recebe o calor de qualquer fonte, mas quando você remite na faixa do infravermelho. Então, como esse gelo serve de capa protetora, o calor que esse cara daqui vai emitir de noite, ele é bloqueado de sair pela sua capinha de gelo. Ou seja, você recebe calor da luz do sol, né? Mas de noite, quando não tem mais luz do sol, você não consegue jogar isso para fora do lago, né? Aí o que acontece? Essa aguinha que está aqui em cima, ela vai receber energia solar. Só que, se esse cara está congelado, a temperatura do início do congelamento é 0 graus Celsius, né? Então, se essa água está aqui, ela está nesse intervalo de 0 graus Celsius. Aí, imagina, a água está aqui perto, tá? Você sabe, né? Que o cara que tem maior temperatura cede energia para o cara que tem menor temperatura. Se esse cara já está congelado, ele necessariamente está numa temperatura, pode estar numa temperatura menor do que a da água. Você sabe que pode ter a mesma temperatura. Mas imagina que essa faixa inicial aqui da água está 0,001 graus Celsius, enquanto o gelo está a 0 graus Celsius. O que vai acontecer? Esse cara aqui iria começar a perder energia ali, mas ó, ele está recebendo a radiação solar. Ele recebe a radiação solar e a temperatura dele começa a aumentar. Ou seja, ele estava lá próximo do 0 graus Celsius e a temperatura começa o quê? A aumentar. O que vai acontecer com o volume dele? O volume começa a diminuir, só que aquela molécula não perde hidrogênio, não perde oxigênio. Ela tinha um tamanho e agora ela passa a ter um tamanho menor. Como ela passa a ter um tamanho menor, mas com a mesma molécula, a densidade dela aumenta. Como assim? Você comprime aquela água, então ela passa a ocupar um volume menor. Se a densidade dela aumenta, é como se ela ficasse mais pesada do que as outras águas que não estão na mesma temperatura dela, do que as outras moléculas. O que vai acontecer com essa molécula? Ela vai afundar lá para o fundo do lago, porque ela é mais pesada do que as outras moléculas. Chegando lá embaixo, a temperatura dela é maior do que tudo que está em volta. O que ela vai fazer? Ela vai ceder energia térmica lá na faixa do infravermelho para tudo que está em volta. Então, se tinha um cara aqui embaixo que estava numa temperatura muito baixa, ele começa a receber esse calor e a temperatura aumenta dele e ele não consegue congelar embaixo. E aí, essa molécula que desceu vai ceder energia térmica para o ambiente. O que vai acontecer com a temperatura dela? A temperatura dela vai diminuir. Se a temperatura dela vai diminuir, o que vai acontecer com ela agora? O volume vai aumentar, porque ela vai dilatar. E se ela dilata, mas não muda a molécula, a densidade diminui. Ou seja, essa molequinha de água fica mais leve. Quando ela fica mais leve, ela volta lá para cima. Mas isso não é uma coisa que uma molécula faz. Todas as moléculas fazem. Então, essa faixa inteira de moléculas aqui em cima recebe calor, segura esse calor, fica mais pesada, cai para o fundo do lago. Caiu para o fundo do lago, tá geladão, joga esse calor para fora, não deixa as coisas lá embaixo congelarem, inclusive o peixinho, tá? E aí o que acontece? Ela fica mais leve, sobe e fica fazendo uma corrente de troca de calor. Ou seja, por causa dessa característica do comportamento anômalo da água, esse lago nunca vai ficar completamente congelado. E no verão vai ter uma oportunidade agora para aquele peixinho que viveu a vida inteira na água
começar a andar na Terra, aproveitando a evolução das espécies. Tranquilinho? Então, ó, é por isso que a gente diz mais um dos motivos pelos quais a água é fundamental para a vida. Até a próxima, galera!